Alô? Isso, está funcionando. Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer ao Crefito pelo convite de estar aqui com vocês hoje, tá certo? É uma honra e eu agradeço imensamente as palavras aqui colocadas, no entanto, na realidade houve um exagero, mas de qualquer forma, venho trabalhando pela fisioterapia há muitos anos. Nesse momento acho que não preciso falar quantos anos, porque não é uma coisa interessante para mim. Mas de qualquer forma, a minha intenção hoje é tentar valorizar um pouquinho a nossa profissão, principalmente demonstrar que alguns erros de interpretação sobre as nossas ações têm levado dúvidas sobre a nossa capacidade de resolver problemas. Então, eu quero abordar aqui o título que foi me dado inicialmente: resolutividade, vantagem competitiva e diferencial ético para a fisioterapia. Quando eu recebi esse título, não tinha certeza exatamente do que quero falar, então eu resolvi simplificar um pouco, tá? Fisioterapia, resolutividade, evidência e modelos. Acho que esse é mais fácil da gente entender o que eu vou apresentar aqui hoje. Inicialmente, eu quero começar com uma pergunta que aborrece a todos nós. E é frequentemente feita, né? Fisioterapia funciona? Fisioterapia resolve? Recebemos respostas, às vezes sim, às vezes não, mas responder isso sem uma análise mais profunda do impacto dessa própria pergunta é indevido. Para responder, normalmente, os métodos são os seguintes. Primeiro, se busca qualquer evidência desse funcionamento da fisioterapia. Ou então, nós olhamos qual é a capacidade da fisioterapia em resolver problemas dos nossos pacientes. A primeira pergunta importa em avaliar a literatura, ou seja, é um método científico que vai investigar qual seria a evidência que suporta as nossas tomadas de decisões, qual a evidência do funcionamento dos nossos métodos. E o segundo é uma questão mais clínica, é a nossa observação diária sobre os resultados que a gente obtém na clínica. Mas essa pergunta é muito mal formulada, é uma pergunta injusta para a gente. Porque como profissão, a gente não pergunta se fisioterapia funciona. Como profissão, nós partimos da premissa básica que fisioterapia funciona. Se for outra resposta, nós estamos errados. Então eu quero trabalhar com vocês exatamente isso. Fisioterapia funciona como premissa básica da profissão. Mas a gente vai investigar o que leva na realidade perguntas do tipo fisioterapia funciona. Esse é um erro de modelo, é um erro de pergunta, é um erro de concepção. O que diz os estudos sobre a evidência das intervenções de fisioterapia? Basicamente, se examinarmos a literatura, nós veremos que os resultados não são conclusivos, mas oferecem grandes contribuições para avaliarmos nossos resultados e explicar nossos sucessos e insucessos. De alguma forma, a análise da evidência é útil para a gente. Ela é importante. Ela não é suficiente, mas ela é importante. Ela não é suficiente porque, infelizmente, a forma como ela é buscada é logicamente falha e deve ser consumida com bastante cuidado. É isso que eu vou tentar demonstrar para vocês e evoluir para um modo como a gente deve enxergar a nossa profissão. A pergunta clínica guia evidência, mas as perguntas são classicamente mal formuladas. Eu espero que ao final dessa apresentação vocês entendam isso. Eu vou começar com vocês nessa análise de evidência por meio de um consenso, que é o Evidence-Based Management of Acute Musculoskeletal Pain, feito pela essa sociedade australiana. Vocês podem ver que são diversos autores. É um grupo que desenvolveu guidelines para avaliar qual seria as evidências da fisioterapia e de outros procedimentos, inclusive médicos, para se abordar a dor anterior do joelho, dor lombar aguda, dor aguda do ombro. Existem outros, mas escolhi somente esses três aqui para exemplificar o meu ponto. Então, gente, esse é um consenso estabelecido por esse grupo para cada uma dessas áreas, tá certo? Esse consenso trabalha na análise da evidência. Tá? O que a literatura diz? Tudo que é colocado aqui não é minha opinião, não é o que eu acho, não é a opinião do Sérgio. É a opinião do grupo baseado naquilo que foi publicado, e publicado de forma correta. Então, a análise de evidência, ela analisa também a qualidade do processo investigativo. Não apenas o que é dito, mas como foi investigado e se aquela investigação permite ou não ter a conclusão que é feita ao final. Então, vou começar com a dor anterior do joelho. O que diz a evidência a respeito dos nossos métodos em termos de sucesso de intervenção?
O que existe de evidência de benefício? Ou seja, são meios de tratamento que são demonstrados classicamente ou inequivocamente que funcionam. Tá bom? Primeiro, manter-se ativo. Então, e todos nós já sabemos disso. Manter ativo é importante no sucesso do tratamento. Existe evidência também de benefício de órtese para o pé, palmilhas. Essa evidência é menos forte do que manter-se ativo, mas existe evidência lá fora. Infiltração. Lembra que isso aí é um caso agudo. Tá? No caso agudo, infiltração tem evidência. Não é recomendado, porque, vamos falar assim, os malefícios superam os benefícios de tal forma que ela deixa de ser recomendada como uma alternativa econômica, mas não pode negar que nos estudos há demonstração inequívoca de sucesso de infiltração no tratamento da dor aguda do joelho. Exercícios terapêuticos. Normalmente, quando se fala de exercício, inclui todas as formas, a evidência demonstra que estratégias de fortalecimento com mobilização patelar são benéficas no tratamento da dor patelar ou dor anterior do joelho. O que tem de evidências conflitantes? E quando eu falo de evidências conflitantes, é que a evidência é inconclusiva. Não, a gente não pode suportar, nem pode descartar. A princípio, evidências conflitantes, alguns estudos mostram benefício, outros estudos não mostram benefício em relação àquela determinada técnica. E aqui a gente tem órtese para joelho. Aqueles famosos Chopettes, os braces patelares e assim por diante. Então, em termos gerais, é rolar dado. Tá? Não existe evidência de funcionamento. Ele pode dar certo, pode dar errado e assim por diante. Evidências insuficientes. Basicamente, o uso dessas técnicas não é suportado na literatura. As evidências são insuficientes porque vamos falar assim, que a qualidade metodológica dos estudos não podem suportar a tomada de decisão do uso, tá certo? Ou então, a maior parte não mostra resultados. Basicamente isso. Então, acupuntura. Grande parte dos problemas com a acupuntura se refere à qualidade metodológica dos estudos. Uso de analgésicos simples, opioides, estimulação elétrica, anti-inflamatórios não esteroides, taping patelar, brace patelar, ultrassom. Nada disso tem demonstrado evidência de funcionamento. Basicamente, se sugeriria o seguinte: na ausência de uma justificativa real do uso dessas técnicas, elas não devem ser utilizadas. E por fim, evidência de nenhum benefício. Aqui é um pouquinho pior. Aqui é demonstrado, inequivocamente, que ele não tem impacto positivo no tratamento da patologia. Laser. Quais são as implicações econômicas do consenso? Ou seja, é lógico que quando se faz essa análise, tem que haver uma recomendação que define qual seria a melhor abordagem para o tratamento desses indivíduos, em termos de custo e benefício. Portanto, a gente chama de implicações econômicas baseado nessa evidência. Basicamente, o consenso sugere que os pacientes sejam aconselhados a se manterem ativos. Medidas conservadoras, como palmilhas, exercícios para melhorar a função muscular e mobilização patelar para reduzir tensão reticular, parecem ser efetivas e relativamente simples e baratas para o administrador. Aí tudo bem. Aí começa a me preocupar. Outras formas de intervenção ou agentes terapêuticos não possuem evidência suficiente que comprovem suas indicações para a resolução do problema. Então a gente está reduzido naquilo que funciona. Vamos avaliar agora a dor aguda do ombro. Da mesma forma, tá? Examinando o que a evidência diz. Evidência de benefício. Infiltração com corticosteroides, tem nada a ver com fisioterapia. Novamente, as consequências a longo prazo não justificam o uso. Exercícios, ótimo. Anti-inflamatórios não esteroides, não tem a ver com fisioterapia. E ultrassom. Aí tem um parêntese, em casos de tendinopatias calcificantes. Evidências conflitantes, novamente, acupuntura. E é como falei, devido a questões metodológicas frequentemente. Evidências insuficientes. Tá? Então não temos base para recomendar essas intervenções. Analgésicos, simples e opioides.
Terapia manual, quando utilizada isoladamente, tá? Terapia manual utilizada com outros recursos ou dentro de um programa mais compreensivo, existe alguma evidência, principalmente associada a exercício. Terapia manual isoladamente não tem evidência. TENS, demonstrado de maneira inequívoca que é pior do que o ultrassom naquela condição que eu falei com vocês. Shockwave therapy, cirurgia, né? Cirurgia não é bom. Bloqueio nervoso ou uso de corticosteroides orais. Nada disso tem evidência que suporte o uso. Não há nenhuma situação que demonstre uma evidência de não efeito nessa condição. As implicações econômicas são: o consenso sugere que os pacientes sejam tratados com anti-inflamatórios e exercícios simples. O ultrassom pode fornecer um alívio temporário da dor, principalmente em tendinopatias degenerativas. E por fim a frase volta: outras formas de intervenção ou agentes terapêuticos não possuem evidência suficiente que comprovem suas indicações para a resolução do problema. Movendo. Dor lombar aguda. O que diz a literatura? Evidência de benefício. Novamente, estrela da companhia, manter-se ativo. E segundo, com evidência de benefício, informações para o paciente. E a melhor forma de informação para o paciente demonstrada nesses estudos é na forma impressa. Isso existe evidência. Evidências conflitantes. Relaxantes musculares, anti-inflamatórios não esteroides e manipulação, que é melhor do que o placebo, mas não é melhor ou pior do que outras formas de intervenção. Evidência insuficiente. Acupuntura, analgésicos, exercícios. E aí, nesses exercícios inclui alongamentos, exercício de flexão e extensão, Mackenzie, exercícios gerais de fortalecimento de resistência. Não existe evidência que uma forma de exercício é melhor do que outra, e não existe evidência que exercícios de qualquer natureza tragam benefícios inequívocos. Back school, biofeedback, massagem, tração ou suporte lombar e TENS. Nós estamos falando de dor lombar aguda, tá bom? Eu estou relatando o que a literatura diz e não o que eu digo, tá bom? Implicações econômicas. O consenso sugere que os pacientes sejam aconselhados a se manterem, desculpa, está errado aqui, a manterem suas atividades usuais e que recebam informações sobre como cuidar da coluna. Essa é a principal linha de cuidado. Exercícios de qualquer natureza, preferencialmente de baixo custo, podem ser aplicados como uma primeira linha de cuidado, mas associada às outras estratégias. Tá? Talvez aí um pouquinho de defesa da profissão, resgatando a possibilidade de fazermos alguma coisa, porque a situação não estava boa. Por fim, outras formas de intervenção ou agentes terapêuticos não possuem evidência suficiente que comprove suas indicações para a resolução do problema. Está ficando interessante, não está? É lógico que essas três situações que eu coloquei, essas três condições de saúde, foram situações agudas. Eu busquei mais uma que se refere a uma situação crônica. E essa situação, essa evidência, os guidelines relativos a isso, foi feito pelo um guia europeu para o cuidado da dor lombar não específica crônica. E aí também são os diversos pesquisadores, esse é um grupo holandês, e também tem esse guideline publicado e se encontra, assim, fácil que qualquer um de nós conseguimos baixar ele na plataforma Pedro, que faz análise da evidência das ações da fisioterapia. Então, especificamente então, na dor lombar crônica. Ressalto, não é minha opinião, mas desse grupo. Vamos lá, evidência na dor lombar crônica. Evidência de benefício. A gente vai ficar um pouquinho mais feliz. Exercícios terapêuticos. Existe uma evidência de moderada a forte do sucesso dessas intervenções. Terapia manual também é suportada. Intervenções educacionais, importante. Terapia cognitiva comportamental e abordagens multidisciplinares. E por fim, medicação para alívio temporário da dor. Tá? Ressaltando alívio temporário da dor sem impacto na função a longo prazo.
Aí tem anti-inflamatórios, opioides leves, relaxantes musculares, ou seja, Dorflex ajuda, tá certo? E até mesmo os emplastros. Capsaicina funciona, eles ajudam na dor a curto prazo. Então, recomendação não é uma coisa errada. Evidências conflitantes, novamente, acupuntura, que tende a ser pior do que outras formas de prevenção, mas melhor do que placebo. Certo? Back schools. E evidência suficiente. Massagem. Alguns estudos mostram que pode funcionar. Os estudos são geralmente de baixa qualidade, insuficiente para suportar, mas não tem uma decisão definida. E por fim, evidência de nenhum benefício. Ou seja, não funciona, tá, gente? Terapias físicas como corrente diferencial, laser e TENS, ondas curtas, ultrassom, termoterapia, tração. Novamente, eu não falo de experiência, eu falo da literatura, tá certo? Basicamente, todas essas formas de intervenção não têm suporte científico para o seu uso, tá bom? Se a gente fosse analisar, principalmente fazendo uma relação com o primeiro título que eu apresentei para vocês, a tomada de decisão de usar esses métodos como a única forma de tratamento do paciente com dor lombar crônica seria antiético. Uma vez que é demonstrado conhecimento, existe conhecimento comprovado que eles não possuem eficácia terapêutica. Essa é uma situação complicada. Implicações econômicas. O Guia Europeu recomenda exercícios supervisionados como a primeira linha de tratamento para a dor lombar crônica. É advogado programas de exercício que não requerem equipamentos caros e nenhum tipo específico de exercício indicado. Todos eles são igualmente eficientes e a forma a ser escolhida depende de uma decisão do terapeuta com o seu cliente em relação àquilo que é mais fácil, àquilo que o terapeuta domina, e portanto não existe uma forma superior à outra. Abordagens cognitivas comportamentais, técnicas de terapia manual e o uso de abordagens educativas contribuem para obter melhores resultados. E aquela famosa frase volta aqui novamente. Outras formas de intervenção ou agentes terapêuticos não possuem evidência suficiente que comprovem suas indicações para a resolução do problema. Basicamente, diversas formas de intervenção comuns da fisioterapia não possuem evidência suficiente que comprovem suas indicações para a resolução de determinadas condições de saúde. O que está errado com essa situação? É algo que pode ser levado como um desafio a ser enfrentado, ou uma análise simplesmente que nós estamos utilizando o modelo errado de fazer perguntas a respeito da eficácia da nossa profissão. Porque o grande problema que eu vou chegar aqui agora é o seguinte: se a gente analisar a evidência a partir daquilo que eu apresentei para vocês, uma das respostas àquela minha primeira pergunta seria: alguma fisioterapia funciona? Se a gente chegar nisso, alguma fisioterapia funciona, nós estamos cometendo um erro imenso. Nessa frase, o que é fisioterapia? Quando eu falo alguma fisioterapia funciona, o que é fisioterapia? Essa frase diz que fisioterapia é uma técnica, é uma intervenção. Fisioterapia não é uma técnica, é uma intervenção. Fisioterapia é uma profissão. Então essa pergunta, essa resposta, essa frase não tem o menor sentido. Fisioterapia como profissão funciona. Qual é a forma que faz ela funcionar? Esse é o nosso papel. Não é questionar os métodos como sendo profissão. É questionar o profissional pelo seu conhecimento e questionar também a forma como nós abordamos as condições de saúde. Tudo que foi feito aqui, tá certo? Em termos de evidência, parte do pressuposto que nós tratamos a doença, parte do pressuposto que o foco da intervenção e da avaliação é a doença. Não é. É o cliente, é o paciente. Isso vai causar uma reforma total na forma de nós pensarmos e elaborarmos o tratamento, tornando a análise de evidência, como feita hoje, desnecessária. Ou, na realidade, desculpa, não é desnecessária, mas incorreta dentro da análise da nossa profissão. Um primeiro ponto que eu chamo a atenção aqui é o seguinte: conhecimento necessário.
para não cometermos o erro de aplicar técnicas que são, em alguns casos, inúteis na resolução de problemas, a Associação Americana de Fisioterapia exige que os seus profissionais, para se manterem capacitados a aplicar tratamento, renovem seus conhecimentos a cada ano por meio de créditos de educação continuada. Ou seja, para continuar podendo atender, eles têm que constantemente passar por métodos de reciclagem. Conhecimento daquilo que funciona e não funciona é dever básico do profissional. Certo? Talvez a gente erre aqui no Brasil no sentido de não ter nenhum tipo de acreditamento que permita o profissional passar por reciclagem constantemente no sentido de obter conhecimento suficiente acerca da sua profissão. Mas agora que eu quero entrar um pouquinho diferente, é mostrar o erro qual que é o erro lógico que a gente está enfrentando aqui. Primeiro, fisioterapia é uma profissão e não uma intervenção. Portanto, a forma da gente responder perguntas se fisioterapia funciona é distinta. Ela consiste em um conjunto de intervenções direcionadas ao cliente e não à doença. Observem isso aqui. Em azul, a parte de cima, são métodos de investigação utilizados pela indústria farmacêutica acerca dos seus ingredientes ou agentes. Então eu tenho os ingredientes, que se estabelece qual seria o mecanismo de ação e qual seria então o alvo da ação daqueles ingredientes. Então se avalia na realidade a eficácia desses medicamentos através dessa relação de casualidade ali. Na fisioterapia, nas profissões de reabilitação, o processo é um pouquinho distinto. Os ingredientes ali são substituídos por aquilo que o fisioterapeuta ou terapeuta faz, ou seleciona para fazer. O mecanismo de ação é como o tratamento é esperado funcionar. E por fim, o alvo é o aspecto da funcionalidade que você vai abordar no tratamento ou que você almeja mudar com o tratamento. Mas o mais importante aqui, que eu quero ressaltar para vocês, não é simplesmente a distinção entre o que a indústria farmacêutica faz e o que a fisioterapia faz, mas na lógica. Para testar a eficácia na indústria farmacêutica, existe uma relação de causalidade que vai da esquerda para a direita, ou seja, ingredientes, mecanismo de ação e o alvo. A fisioterapia não funciona assim. A fisioterapia funciona ao contrário. O foco não é o ingrediente, o foco não é a intervenção em si. O foco começa aqui. É qual o aspecto da funcionalidade que nós almejamos modificar. Então selecionamos o tratamento e depois nós aplicamos o tratamento. Então o processo da definição é o contrário. Dessa forma, a lógica da prática baseada em evidência, de formular a pergunta a partir da esquerda de vocês, para ver o efeito na direita, é mal formulada, é ilogicamente concebida para a reabilitação. A reabilitação parte do princípio contrário. É o que nós queremos modificar no paciente. O que então nós vamos esperar no tratamento e depois selecionamos como fazer. Basicamente, dentro da estrutura do sistema de saúde, a reabilitação tem um aspecto distinto daquele da medicina. O caso mais importante é ressaltar para vocês que é fundamental o cuidado individual do paciente. E se inicia tudo em relação ao cuidado individual através do processo de avaliação, tal de assessment. E aí vocês vão perceber que esse mesmo paciente terá vários diagnósticos, tá certo? Com vários alvos, e vai ter um desfecho macro. Então não se pergunta a relação de 1 para 1 entre intervenção e sua eficácia. Isso é na indústria farmacêutica, não é na reabilitação. A pergunta é mal feita, o processo é mal formulado. Então, gente, se a gente quer quebrar a lógica que é estabelecida por todos nós, a gente deve reconhecer o papel da avaliação. Fisioterapia sem avaliação não existe. Nenhuma profissão da saúde sem seus métodos de avaliação bem definidos não existe. Eu trago aqui para vocês uma frase de uma terapeuta ocupacional chamada Nedra Gillett, que acho que serve de reflexão para todos nós. Os conceitos básicos de uma profissão
devem estar refletidos nos testes e medidas utilizados em sua prática. Qualquer um que passa por um processo de avaliação reconhece o profissional que a executa. A fisioterapia passa por uma crise de identidade. É possível que você vá em 10 fisioterapeutas e seja avaliado 10 vezes de maneira distinta. É possível que o paciente não reconheça como nós avaliamos. É possível que fisioterapeutas não avaliem. É complexo isso. É perigoso isso. Porque a prescrição do tratamento é embasada na lógica da tomada de decisão a partir da avaliação. Então, quando o Anderson coloca aqui que médicos prescrevem para a fisioterapia, é uma das coisas mais ilógicas que eu já vi na minha vida. Porque é basicamente o seguinte: se nós tratássemos a doença, se a gente fizesse aquela lógica da prática baseada em evidência que eu apresentei no começo, onde que para cada condição de saúde existe uma intervenção mais eficaz, apenas dessa forma, ou seja, o foco é a doença, eu até entenderia a medicina prescrevendo para a fisioterapia. Afinal de contas, o profissional da doença é o médico. Mas não é assim que funciona. Eu trato o paciente. Eu espero demonstrar para vocês aqui que qualquer prescrição baseada na ausência de avaliação é quase que antiético. Ressaltando um pouquinho uma das partes iniciais do título. Vamos lá. Uma definição de avaliação um pouco mais adequada na área de reabilitação. Avaliação é um processo complexo e específico de um indivíduo, onde se coleta informações necessárias para se identificar as áreas de alteração, de dificuldades e de habilidades do indivíduo. Nós falamos de doença. A interpretação dessa informação visa o planejamento de um programa efetivo de ação com objetivos definidos a partir da informação coletada. Avalia-se para tratar. Não se avalia para dar diagnóstico de doença. Este processo inclui ainda documentação dos resultados e recomendações para possíveis mudanças na intervenção. Essa é a avaliação da nossa profissão. Esse é o foco. O indivíduo, não a doença. Daí, eu quero mostrar para vocês que qualquer forma de se investigar a eficácia da nossa profissão tem que ser contemplada dentro do que se chama de raciocínio clínico. O modo pelo qual eu prescrevo ao meu paciente chama-se raciocínio clínico. Todas as profissões de saúde têm raciocínio clínico. Todas elas. Nós devemos exigir dos nossos profissionais que eles tenham raciocínio clínico. Raciocínio clínico parte de 2 livros históricos. Primeiro, é baseado na avaliação do problema específico, aquela queixa que o paciente traz. Então é importante avaliar então essa queixa. Mas é necessário também a avaliação da etiologia que sustenta o problema. Então, na realidade, o nome da patologia faz parte, mas é insuficiente. Entender o que levou à patologia é fundamental. É importante entender que, no caso do raciocínio clínico da nossa profissão, a gente deve pressupor que existe sempre uma relação entre o problema e a etiologia. E o mais importante, na linguagem nossa, etiologia não são condições médicas, etiologias não são doenças, mas fatores que fisioterapeutas podem influenciar para promover uma mudança no problema do cliente. Para a gente, etiologia é aquilo que nós mudamos pelos meios da nossa profissão. Somente avaliando e raciocinando na relação entre o problema e a etiologia é que a gente vai conseguir definir um modo de intervenção. O que é necessário para se aplicar o raciocínio clínico? Primeiro, uma formação teórica adequada. Novamente, a educação continuada torna-se importante. É necessário um pensamento clínico e criativo, que é a aplicação de conhecimento e teste de hipóteses clínicas. Aí todo mundo conhece, é necessário ter experiência. Você aprende com o tempo. A sua capacidade de fazer relações entre situações permite que você deduza, levante hipóteses sobre o problema que é, na verdade, a etiologia que sustenta o problema do cliente. É necessário habilidades clínicas de intervenção, que também é o conhecimento clínico. Entender que avaliação, intervenção e diagnóstico são todos direcionados ao cliente, não à doença. E, por fim, ver que a definição do desfecho
a gente tem que definir desfechos que são relevantes para a profissão e para o cliente. Então, o resultado, na realidade, nem sempre é dor. Não é falar, igual a gente viu no começo, basicamente os estudos de evidência indo em cima de dor. Dor, nosso desfecho não é em termos de dor. Frequentemente nós observamos indivíduos que melhoram durante o tratamento e depois voltam a piorar. Aí se pergunta, como é que foi o tratamento? Não, enquanto eu estava fazendo fisioterapia, estava bem. Depois que eu parei, fiquei ruim de novo. O foco foi a dor. E não, na realidade, no processo causal que sustenta o problema. Então, recidiva ou não resolutividade frequentemente está associado com o não tratamento daquilo que é relevante para o processo. E simplesmente o foco num desfecho inadequado na fisioterapia, que é dor. Dor é um desfecho, vamos falar assim, é um percurso, é uma pedra no caminho, não necessariamente aquilo que nós devemos objetivar na intervenção. Raciocínio clínico requer identificação de fatores multidimensionais e análise de dados colhidos em uma situação clínica específica. Avaliação fisioterápica, intervenções e desfechos, esse é o vocabulário básico que nós devemos utilizar. Avaliação fisioterápica, não a avaliação médica. Esses passos são essenciais para direcionar o foco da avaliação, baseado no referencial clínico e teórico, o estado atual do cliente, com referência à história, que é a tomada de dados a respeito do nosso paciente, e o desfecho desejável pelo cliente e pelo terapeuta, e os testes que nós utilizamos para determinar se o desfecho foi alcançado. Basicamente, a avaliação é fundamental para o raciocínio clínico. O fisioterapeuta que não avalia não pode tratar. Eu vou introduzir um pouquinho agora como isso pode ser aplicado na nossa profissão. E eu vou só ilustrar aqui dentro de um modelo que tem se tornado extremamente popular dentro da fisioterapia, que é a CIF. O que eu quero da CIF aqui não é muita coisa não. É simplesmente demonstrar para todos nós que qualquer condição de saúde tem impacto em diversos níveis. Uma condição de saúde vai ter impacto na estrutura de função do corpo, na atividade e na participação do nosso indivíduo. E que esses fatores são interdependentes. Alterações no nível de atividade têm impacto na estrutura e função do corpo, como também tem impacto na participação. Alterações de participação têm impacto na atividade e na função. E assim por diante, ou seja, eu nunca vou conseguir determinar a minha intervenção de maneira adequada se eu não avaliar e tratar nos 3 níveis. É obrigação do fisioterapeuta avaliar e tratar nos 3 níveis. Não caiam na cilada achando que um nível seja superior a outro. Tá certo? Quando a CIF foi criada, não existe hierarquia. Tá? Esses 3 níveis estão iguais. O que é importante determinar é que nós temos que entender as inter-relações entre esses níveis e sermos capazes de avaliar e tratar em cada um deles. Entender também que fatores do contexto, tanto do ambiente quanto do pessoal, também interferem no resultado a ser observado. Então, vou dar um exemplo agora de como isso pode ser relevante para a gente. Toda vez que nós avaliamos as condições, as consequências funcionais de doenças, nós vemos o seguinte, que cada condição de saúde vai ter impacto na estrutura e função do corpo, na atividade e na participação. Por exemplo, uma lesão medular, em termos de estrutura e função do corpo, nós temos uma paralisia do sistema esquelético, tá? No nível de atividade, limitação para usar, por exemplo, o transporte público. Em termos de participação, nós temos participações restritas em atividades sociais. Se a gente pega, por exemplo, uma condição ortopédica, um síndrome de impacto, nós vamos observar no nível de estrutura e função do corpo, desequilíbrios musculares e instabilidades, por exemplo. No nível da atividade, dificuldade com atividade de elevação de braço, incapacidade de pentear o cabelo. E na participação, que é muito importante para o cliente, seria afastamento do trabalho, participação limitada em esportes. Então, basicamente, qualquer condição de saúde tem impacto em todos esses níveis. Eu quero mostrar para vocês essa relação entre raciocínio clínico, avaliação e tratamento, mostrando exatamente isso, no contexto onde que nós temos que avaliar e tratar em todos esses níveis. Isso aqui é uma proposta de fichas de avaliação, na realidade, não uma ficha de avaliação, mas
um documento que fisioterapeutas em determinados estados americanos são obrigados a submeter para os convênios de saúde para ter a aprovação da sua intervenção. Tá certo? A lógica parte do seguinte: para cada tipo de avaliação feita, você espera, você tem um objetivo a curto e médio prazo e uma intervenção específica que deve ser capaz de resolver o problema encontrado. Então, por exemplo, suponha que o indivíduo tenha uma dor no ombro, tá certo? Síndrome de impacto, uma tendinopatia de bíceps, não me interessa aqui porque ela se torna irrelevante. Mas ao avaliar o paciente, eu determino que esse indivíduo tenha uma postura pélvica inadequada, com alteração de função dos glúteos, abdominais e possivelmente outros músculos ali. Aquela postura inadequada da pelve, por exemplo, uma pelve antipulsada, uma pelve antivertida, tem que ser corrigida, porque ela tem impacto, ela contribui para o processo patológico. Então se espera que o indivíduo consiga corrigir isso com pouco tempo, e que no futuro a correção, a manutenção de uma postura mais adequada seja feita mesmo sem ser lembrado. E a forma como eu vou atingir isso? Através de fortalecimento e procedimentos técnicos de estabilização pélvica, por exemplo. Eu tenho também, na minha avaliação, a identificação de instabilidade escapular, que foi identificado como, por exemplo, trapézio inferior, romboides fracos ou possivelmente serrátil, ou seja, eu espero que com pouco tempo, nos meus testes, esse indivíduo seja capaz de demonstrar algum controle da musculatura e que no final, em 4 a 6 semanas, ele já tenha força e controle do movimento igual ao do membro não lesado. E eu vou fazer então o quê? A intervenção apropriada para isso. Fortalecimento progressivo dessa musculatura ou qualquer outra técnica que venha a resolver aquilo que eu desejo. Se eu tenho, por exemplo, uma restrição da cápsula posterior do ombro, que geralmente acompanha esses casos, eu espero que com a minha intervenção o indivíduo seja capaz de executar algumas atividades sem dor no curto período e que a médio e longo prazo eu seja capaz de restaurar a mobilidade acessória dessa articulação. E a técnica apropriada para isso é mobilização. Vocês vão ver o seguinte, que o que compõe a intervenção no nível de estrutura e função do corpo não é apenas uma intervenção e muito menos uma intervenção direcionada à doença. Essa é uma intervenção direcionada ao indivíduo. Nem todos os indivíduos com dor no ombro terão essas mesmas alterações. E dessa forma eu posso tratar diversos indivíduos com o mesmo diagnóstico médico de maneiras distintas, como eu posso também tratar indivíduos com diagnósticos distintos de maneira semelhante. Porque eu trato o indivíduo e não a doença. Mas eu também tenho que intervir em outros níveis. Então, por exemplo, em termos de limitações funcionais, no nível de atividade e participação. O indivíduo é incapaz de levantar 10 quilos no trabalho, eu espero que ele retorne ao trabalho com algumas restrições, eu espero que depois, mais tarde, ele retorne ao trabalho sem restrições algumas, e eu vou atingir isso por meio de modificações de EVD e sua atividade. E assim por diante. O interessante aqui, gente, é que do lado direito de vocês, na última coluna, está o tratamento. Esse tratamento foi obtido apenas a partir da avaliação do paciente e não do diagnóstico médico a ser oferecido. O diagnóstico médico é irrelevante. Ele é uma bandeira vermelha. Ele pode, de certa forma, nos remeter a alguns cuidados específicos, mas ele não é o foco da intervenção. O foco da intervenção é o paciente com suas necessidades específicas e suas condições que são apresentadas durante o processo de avaliação. Nesses estados americanos, onde que se faz uso de fichas desse tipo, essa ficha é submetida à análise. E o que se olha é o seguinte: a intervenção da direita, ela é capaz de modificar a avaliação da esquerda? Aquilo que foi observado na avaliação? Existe evidência que fortalecimento e estabilização pélvica melhora a postura pélvica? A evidência para a fisioterapia é na horizontal. Eu não posso perguntar se fortalecimento trata dor no ombro. Essa pergunta é mal formulada. Eu não posso perguntar. Fortalecimento não é feito para tratar dor. Fortalecimento, exercícios, são formulados para atingir o seu objetivo primário, que é fortalecer determinada musculatura, melhorar o padrão de movimento. Esse é o objetivo. A evidência tem que ser analisada no nível correto. Se eu queimo etapa e pressupõe análise entre níveis distintos, eu estou cometendo um erro. É igual se perguntar: fortalecimento melhora a qualidade de vida?
Tem gente que pergunta e pesquisa, e tem publicações a respeito disso. Apenas com fortalecimento, é uma pergunta mal formulada. Tá certo? Existe evidência que mobilização mobiliza? Existe evidência que alongamento alonga? Existe evidência que fortalecimento fortalece? Essas são perguntas que nós devemos ter. Para que na composição do tratamento a gente tenha evidência da eficácia das nossas intervenções para o objetivo que elas se propõem. E o conjunto de intervenções somados a outras medidas, inclusive educacionais, tomadas em conjunto, vai ter impacto no paciente. Ou seja, o tratamento só existe após a avaliação, nunca antes. Então, quando eu vou em congresso e tem lá dor anterior no joelho, como eu trato? Aquilo me arrepia. Porque se alguém chegar para mim e falar assim, professor Sérgio, como é que você trata uma síndrome do impacto? Não sei. Não tenho a menor ideia. Agora, traz o paciente para mim que eu te falo como é que eu trato dele. Tá certo? Essa que é a lógica. Nós não tratamos doença. E se vocês pensarem nisso, tá? Qualquer ideia, tá certo? Relacionada com ato médico, que determina que a prescrição do tratamento deve ser médica, na fisioterapia, é quase que imbecil. Tá certo? Porque se eu tratasse a doença, faz sentido. Faz sentido. Se eu tratar a doença, se eu como fisioterapeuta assumir que eu avalio a doença e trato a doença, é melhor que o médico prescreva para mim, porque ele tem muito mais informação nisso. Agora, se eu avalio o paciente e trato o paciente, eu quero saber que médico vai ser capaz de fazer essa avaliação. São profissões distintas, objetivos distintos e métodos distintos. Então, talvez o desconhecimento que leva à confusão. Basicamente isso. Eu quero falar um pouquinho então do processo de avaliação da fisioterapia. E vou terminar com um exemplo, eu estou terminando. Toda avaliação começa com conhecimento básico. Tá certo? O profissional ele tem que saber de anatomia, biomecânica, fisiologia, inclusive patologia. Esse é o paciente, é o fisioterapeuta que vai receber o paciente e que vai, por meio de histórias, da história, da coleta de sinais, sintomas, impressões e fatos, identificar o problema. Então, por meio de informação clínica. Ao ter contato com o problema do paciente, nós formulamos hipóteses sobre o que sustenta aquilo, na realidade, qual que é a natureza daquele problema. Nós, então, partimos para a avaliação, propriamente dita, que nada mais é do que um teste de hipótese. Aí que eu falo, ciência, na verdade, desculpa, existe uma ideia de que a prática é diferente da teoria. Eu quero falar para vocês que teoria e prática são complementares em todos os níveis. Eu não consigo fazer pesquisa sem pergunta clínica e não existe forma de tratar um paciente clinicamente sem teoria. Tá? Em todos os níveis são complementares, necessários. Então eu preciso de também pensar. Isso é o raciocínio clínico. Levantar hipóteses sobre o que pode ter errado, que sustenta aquele problema, e fazer então a avaliação fisioterapêutica propriamente dita. O resultado disso seria a identificação dos tecidos envolvidos e mecanismos de lesão. Isso é suficiente para mim? Não. Isso aqui se fala da natureza do problema apenas. Mas eu, como fisioterapeuta, se eu quero tratar, eu tenho que continuar. Eu tenho agora que voltar para o meu conhecimento teórico, novamente, anatomia, biomecânica, fisiologia e patologia, e começar a investigar, por meio de hipóteses, qual seriam as disfunções, né? Vou tentar identificar as disfunções e os fatores causais do problema identificado acima. É o segundo passo. E aí eu vou brincar. Eu vou testar essa hipótese, eu vou remeter minha avaliação, ver o que faz sentido. E esse processo circular continua até que eu tenha o tratamento, que basicamente é a atuação sobre as disfunções e sobre os fatores causais. Se eu parar no primeiro nível, eu estou fazendo um modelo médico, que é medicina. Eu estou tratando a doença. Se eu for para o segundo nível, eu estou fazendo fisioterapia. Eu vou dar um exemplo para vocês agora. Suponha que vocês recebem um paciente com uma tendinopatia de bíceps, mais especificamente uma paratendinite de bíceps.
É lógico que numa avaliação relativamente simples na coleta da história, eu consigo chegar nesse diagnóstico, inclusive por meio de testes especiais. Eu tenho, então, identificado uma paratendinite de bíceps. Eu posso parar aí e selecionar métodos de tratamento relacionados com isso, não é? Mas a pergunta que eu tenho que fazer é o seguinte: o que levou à ocorrência da paratendinite de bíceps? Não que tenha paratendinite de bíceps, mas o que levou à paratendinite de bíceps? Porque se eu trato, na verdade, a consequência, que é a patologia, a chance de recorrência é muito grande. Esse paciente vai melhorar enquanto eu trato, ele vai voltar para suas atividades usuais e eu vou ter de novo. Correto? Então, ao perguntar isso, eu posso pensar o seguinte: olha, normalmente esse indivíduo, na minha avaliação, ele faz atividades onde o braço é levantado acima da linha da cabeça, ele trabalha dessa forma. Então, olha, tem uma coisa aí. O que é necessário nessa atividade que trabalha com o braço elevado? Olha, uma musculatura fundamental desse processo, deltoide anterior. Certo? Mas o deltoide anterior tem uma característica meio complicada, é um músculo penado. Músculos penados têm fibras pequenas, portanto, eles entram em insuficiência ativa muito cedo. Então, se eu vou trabalhar nessa altura aqui, esse músculo vai estar insuficiente se minha escápula não funcionar direito. Porque agora, para que o deltoide funcione e cumpra o seu papel, em termos de sustentação do braço, é necessário de rotação superior da escápula. Rotação superior da escápula nessa posição é fundamental ter um papel eficiente de serrátil. Poxa, eu vou lá e identifico que o serrátil está fraco. Bom, o serrátil está fraco, o deltoide não consegue ter o ajuste de comprimento e tensão, é sobrecarregado, e o que vai acontecer? Para manter essa posição, eu vou ter que invocar mais um flexor de ombro. O flexor de ombro que vai entrar nessa função é o bíceps. O bíceps sendo trabalhado na posição de rotação interna do ombro, vai entrar em fricção no túnel e vai então ter uma paratendinite. Então, a paratendinite é um resultado de vários fatores. Não é mais simplesmente a patologia local. Então, essa insuficiência do serrátil está associada, então, com a paratendinite. O bíceps, na realidade, como eu digo com meus alunos, é o trouxa da história. Foi fazer algo que não devia. Foi sustentar o ombro nessa posição, entrou em fricção com o sulco bicipital, entrou com patologia. Mas eu posso parar por aí ou não? Eu posso perguntar o seguinte: por que o serrátil está ruim? Olha, quando a minha avaliação identifica que o romboide está fraco. O que tem a ver com isso? O romboide ajusta a relação de comprimento e tensão do serrátil. Quando eu tenho um romboide, os meus romboides estão longos, por exemplo, ou fracos, eu vou ter um serrátil numa posição inadequada para fazer rotação superior da escápula. Então, de repente, o romboide tem alguma associação com a disfunção do meu serrátil. Mas por que meus romboides estão longos? Olha, porque minha postura torácica é essa aqui. Tá? Eu tenho uma sway back position. Estou aqui. Então, eu tenho esse aumento da curvatura torácica, que vai fazer com que minha escápula desloque anteriormente, que leva um alongamento do serrátil, que leva um encurtamento um alongamento do romboide, encurtamento do serrátil torna ele eficiente em rotação superior da escápula. Eu faço com que o meu deltoide entre em insuficiência e eu faço invocação do meu bíceps, e o meu bíceps fricciona contra o sulco bicipital e eu tenho a patologia. Poxa, acabou não. Por que eu tenho essa postura? Por que eu estou com a antipulsão exagerada aqui? São várias possibilidades. Uma delas é porque tem um excesso de rotação anterior dos meus membros inferiores. Rotação interna. A rotação interna leva a uma hiperextensão do joelho, deslocamento do centro de gravidade, que é compensado com a antipulsão da pelve, que leva a curvatura torácica, que leva a insuficiência do romboide e assim por diante. Mas por que eu tenho uma rotação interna dos membros inferiores? A minha rotação interna dos meus membros inferiores simplesmente acontece porque eu tenho uma hipermobilidade de primeiro raio e um varismo de antepé, que leva a uma pronação excessiva, que leva a rotação interna do todo o membro inferior, que leva a uma antipulsão, que leva uma curvatura torácica, que leva a uma disfunção do romboide, que leva a uma disfunção do serrátil, que sobrecarrega o deltoide não dá conta, e o bíceps entra na história e causa patologia. Beleza. Como é que eu trato esse paciente? Não é com laser, não é com ultrassom,
não é com medicação anti-inflamatória, não é com isso. Esse paciente vai receber palmeiras, esse paciente vai ter fortalecimento de glúteo abdominal, esse paciente vai ter fortalecimento de serrátil, esse paciente vai ter fortalecimento de romboide, esse paciente vai ter mobilização do bíceps também, um monte de coisa. O tratamento é direcionado ao paciente. Simplesmente isso. Nem todos os pacientes serão iguais, mas esse paciente vai receber esse tratamento. Outro paciente pode ter uma disfunção semelhante por outras causas e vai receber um tratamento para essas outras causas. Então, gente, fisioterapia funciona? Funciona. Não tenho dúvida disso. Como profissão, não tenho dúvida disso. Porque fisioterapia não são os recursos que ela usa. Esse é o equívoco. Eu acabei aqui, agradeço a presença de todos vocês. Só quero deixar claro que o que eu trago em termos de evidência aqui não é minha opinião, simplesmente é o que está na literatura. Se alguém se sentir ofendido, eu peço desculpas por qualquer coisa. Muito obrigado, gente.